Você quer criar riqueza? Trabalha. Um investimento que todo brasileiro na Europa deveria evitar. Savings account, que nem é investimento. Cripto, sim, não ou depende? Depende. Portugal, a gente conhece, a cultura é muito conservadora. Então as pessoas, por conta das guerras, por conta da ditadura, é uma sociedade que tende ao conservadorismo em todos os aspectos, inclusive nos investimentos. No auge ali da minha carreira como assessora, eu entrei em depressão e eu precisei olhar muito pra dentro de mim pra ver o que realmente tava doendo, o que tava errado. Qual é o maior mito sobre investimentos que te irrita? Me irrita muito, Lari, esses influencers que fazem muito sucesso, by the way, recomendando carteiras de investimento que é para todo mundo. Enquanto muitas pessoas pensam em apostar e ganhar dinheiro fácil, tem aqui do meu lado uma pessoa que trabalha com investimentos há mais de 15 anos, uma amiga pessoal muito competente e que tem, assim, gente, desbravado o mundo. Fica entre Portugal, Itália e Brasil e vem contribuindo muito com mulheres e não só. Empresários, empreendedores e pessoas que realmente têm uma visão diferente sobre investimentos. Estou muito feliz de trazer aqui hoje Caroline Anelli, minha amiga, bem-vinda. Obrigada, eu também tô super feliz de estar aqui contigo de novo. 3 vezes. 3 vezes. Adoro, gente. Se vocês resgatarem, tem muito papo aqui, Tem né? muito papo. E o mais legal é que a Carol veio aqui em outra fase, né, de vida. Aqui também a gente, Vibe Hub, estava em outra fase, então a gente foi se acompanhando, todo mundo Mudou evoluindo. muito. Evoluiu muito. Que delícia, que Muito bom, né? bom, Ai, né? gente, é muito bom crescer, prosperidade, Exato. abundância. Amadurecer também, saber o que a gente quer de verdade, né? É, isso e faz parte do processo, esse amadurecimento, né? Muito bacana. Sem dúvida. Carol, você tem uma página chamada Invest Like a Girl, Invista como uma mulher. Como é que surgiu essa ideia? Nossa, surgiu... na realidade, surgiu por conta de um relacionamento que não deu certo, né? Nunca te contei isso, Não. né? Pois é. Esperou Esse 3 relacionamento era- entrevistas pra me contar. Pois é. Mas esse relacionamento era um relacionamento bem tóxico, em que essa pessoa era muito ciumenta e eu sempre quis me mostrar, falar, ter um canal, enfim, aparecer mais no Instagram. E essa pessoa sempre me colocava muito pra baixo, né? Então, hoje, depois de muito tempo, estou com uma pessoa totalmente diferente, que super me incentiva, me empodera, me ajuda. Você vivenciando isso, entendeu que você não estava sozinha. Provavelmente tem muitas mulheres por aí e você, com seu conhecimento, pensou, por que não chegar nessas mulheres, né? Exato. Não, e assim, eu trabalhei num family office. O family office é quando a gente gerencia a fortuna de uma grande família ou de um conjunto de famílias, né? Eu trabalhei num single family office em que eu e a minha chefe na época éramos as únicas mulheres naquele ambiente. E naquela época eu li um livro que se chama Warren Buffett Invests Like a Girl. Já falei desse livro algumas vezes aqui. E aquele livro me abriu um mundo, porque eu comecei a perceber a partir dali que as mulheres são intrinsecamente ótimas investidoras. E aí eu olhei pro meu lado e falei, tá, mas e aí? Por que só tem uma mulher aqui? Né? Então, eu comecei a plantar essa sementinha na minha cabeça já faz muito tempo. Isso foi 2010, quando eu trabalhava no Family Office, 2011. Então, a partir dali, eu fui... E esse nome sempre ficou ali no fundo da minha cabeça. Invest Like a Girl, né? Então, chegou nesse momento, em 2021, que eu decidi criar um blog. Então, Invest Like a Girl surgiu como um blog, porque eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, estou escrevendo um livro. Acho que ano que vem a gente já pode falar sobre ele. Que bacana. Para ajudar as mulheres a investir. E não só mulheres, mas todo mundo que quiser ler. Mas enfim, esse nome ficou na minha cabeça. E aí, quando eu decidi abrir as minhas ideias para o mundo, eu comecei a escrever num blog. Só que aí, eu já conhecia uma tal de Dona Lari, que conversando com ela, ela falou, Carol... Tu tem que se abrir pro mundo, não vai conseguir atingir muitas pessoas com o blog. Você tem que ir pro Instagram, tem que fazer alguma coisa mais no digital. E aí eu comecei a me inserir nesse mundo graças a ti. Essa parte eu tinha esquecido, que delícia ouvir isso, muito bom. Muito bom. E você começou no Instagram, quando você começou a compartilhar conhecimento sobre investimentos, você era consultora, assessora. Explica um pouco desse universo no mercado de investimentos. Certo. Então, eu era assessora. Qual é a diferença? Hoje eu sou consultora.
Então, às vezes, isso pode criar certa confusão. O que que é? Vou explicar o que que é cada uma das caixinhas. O assessor de investimento, ele está ligado a uma corretora de investimento. E o papel do assessor é distribuir produtos para os investidores. Não é fazer análise, não é fazer planejamento financeiro, é realmente distribuir os produtos que aquela corretora tem. Então, se o assessor não é competente ou se não tem um alinhamento de interesse muito forte entre o assessor e o cliente, qual que é o risco dessa relação? É o conflito de interesse do assessor vender algo para aquele cliente que é melhor para ele, não melhor para o cliente necessariamente, entende? Então, a partir daí, dessa minha experiência como assessora, eu comecei a perceber que, poxa, eu preciso pensar em outros modelos porque eu quero ter certeza que os meus clientes, as minhas clientes entendam que eu sou 100% independente e que eu não vou fazer nada para me beneficiar desse investimento, entende? Então, a consultora, que hoje eu estou como consultora independente, sou registrada na CVM, ela é diferente. Por quê? Porque é 100% independente, ou seja, eu não estou ligada a nenhuma corretora, eu posso acessar diversos bancos, diversas corretoras, posso te orientar, posso te recomendar produtos. Que a assessoria, muito embora as pessoas pensem, né, que os assessores recomendam produtos, o assessor não pode recomendar produto, tá na lei, entende? Então, assim, quando você for ter essa conversa com o seu assessor, com o seu gerente de banco, saiba que o risco daquele investimento está contigo. Não tá no assessor, não tá na corretora, porque o papel deles é, de fato, distribuir esses produtos. Sendo eles bons ou sendo eles não tão bons assim. Tipo, para os leigos, um gerente de banco, que às vezes vai sugerir um tem produto metas. do banco, tem meta para bater e vai colocar lá no Exatamente. investimento. Exatamente. É a mesma Então, assim, coisa. o consultor, ele é uma figura totalmente diferente do assessor. Porque, enfim, a gente tem que fazer uma prova, eu tive que fazer o CNPI, que é uma certificação que fala que eu posso recomendar investimentos, entende? Então, é uma outra caixinha. Claro que se complementam, porque sem o assessor, né, assim, as caixinhas dentro do mercado financeiro se complementam, mas a consultoria é muito mais independente do que a assessoria. Isso é muito importante saber. E, Carol, hoje você atende clientes pelo mundo, no Brasil, Itália, Portugal. Como é que funciona essa dinâmica? Ah, é muito gostosa. Bom demais, Eu né? adoro, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu acabo aprendendo muito também. Então, assim, a minha rotina de trabalho não é algo, não é algo monótono, sabe? Eu consigo viver várias vidas sendo uma consultora independente, né? Então, semana passada eu tive uma sessão com um cliente na Suécia, por exemplo. Então, eu faço todo o planejamento financeiro dele, entendo quais são as estruturas mais eficientes fiscalmente desses meus clientes investirem. Então, isso é muito legal, que eu passo esse conhecimento para eles também. E é uma dinâmica gostosa, porque tu acabas conhecendo outras estratégias de investimento no mundo inteiro, né? Porque a minha base sempre foi o Brasil e Estados Unidos, né? Investimentos do Brasil em moeda local, real brasileiro, e também investimentos no exterior a partir de plataformas internacionais. E quando eu me tornei consultora, isso me abre um mundo de oportunidades. Leque. Porque eu não tenho que ter uma corretora por trás, entende? Então, eu fico mais livre também para conseguir oferecer os meus serviços para quem quer que seja. Incrível. E qual a diferença, efetivamente, de atender uma brasileira que mora no Brasil e uma brasileira aqui na Europa, por exemplo? Olha, é bastante diferença, porque a brasileira que mora aqui na Europa, ela vai precisar investir em moeda forte, vai precisar investir em euros, né? De nada adianta uma pessoa morar aqui e manter os investimentos em reais. Porque a gente sabe que ao longo do tempo, a nossa Tocou moeda... tocou na minha ferida. Doeu aqui, gente. É, gente, isso aí vocês vão ter que revisar, hein? Convido vocês para a mentoria da Investidora Inteligente. Adoro clientes que vendem, né? Tem que vender o tempo inteiro, porque ela vê que é necessário, né? Gente, é necessário. Doeu necessário. muito. Doeu, Mas agora uma pergunta, né, como leiga, pra gente Claro. puxar esse gancho, que nós somos dessas. Mas no Brasil não remunera melhor? Então, eis a questão. Hoje em dia, a taxa livre de risco do Brasil está bem maior do que a taxa livre de risco na Europa. O que é a taxa livre de risco? É a taxa de juro que o Banco Central define,
né? Então, aqui a taxa de juro da Europa está em 2% ao ano. E no Brasil está em 14,5% ao ano. Ou seja, somente nessa comparação entre rentabilidades, tu está certa. A gente tem uma rentabilidade muito maior. Só que tem um motivo por trás disso, né? Por que tu achas que a Selic no Brasil, a taxa livre de risco no Brasil, está muito maior do que a taxa de juro aqui? Para cobrir os rombos. É o risco país. Sim. É mais ou menos isso, tem certa correlação. Então, o nosso risco país é muito maior do que o risco continente, né, da Europa. Então, quando a gente fala em taxa livre de risco a 14,5%, é porque investir num país que tem aí as contas públicas desequilibradas, que tem muita incerteza política, que tem muitos casos de corrupção, que tem uma crise no STF agora. Então, isso acaba sendo uma compensação, porque se a gente não tivesse a taxa de juros tão alta, ninguém ia querer investir no Brasil, entende? E aí, qual que é o risco para ti, que és expatriada, que estás morando na Itália, em Portugal, whatever, e investir em reais brasileiros no Brasil? Ao longo do tempo, a gente sabe que o real perde valor perante as moedas fortes. A gente chama o euro e o dólar de moedas fortes. Não que elas sejam as melhores moedas do mundo, mas dentre as moedas fiduciárias são as melhores moedas. Eu gosto de um gestor que já falou um quote que ficou na minha cabeça, que o dólar e o euro são as casas mais bonitas numa vizinhança feia. Porque, assim, a moeda fiduciária, ela tem um probleminha que se chama inflação, né? Então, assim, na medida em que os na medida em que os governos vão emitindo moeda para ajudar para a Bolsa Família, para a Bolsa, para ajudar, para distribuir renda, a gente acaba contratando inflação futura. Então, as moedas fiduciárias, a moeda papel que a gente tem hoje, euro, dólar, reais, acaba se desvalorizando ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, ontem eu dei uma aula para os alunos da Unicinos. E aí eu fiz uma brincadeira, eu fiz uma estimativa ali de quanto que eles gastam por dia em café e pão de queijo. Então, hoje, se tu vai na cantina da Unicinos, tu paga R$ 22 para tomar um café e um pão de queijo. Na minha época de faculdade, era pelo menos metade disso. Isso é a inflação. Sim. O valor da nossa moeda vai se deteriorando ao longo do tempo. E na Europa, por conta de vários motivos, a inflação acaba sendo muito mais baixa do que no Brasil. Em janelas mais longas ainda nem se fala, porque se a gente pega o Covid, a gente teve um momento inflacionário aqui bem alto. Mas isso já passou e a gente está vivendo de novo um momento normal, assim, na Europa. Claro que tem essa questão do gás, né, que pode ser que influencie a inflação futura aqui. Mas a gente está num momento mais normal de inflação. Então, a inflação no Brasil, ela deve ficar aí numa média entre 6% e 5%. E a inflação na Europa fica 2%, entende? Então, de nada adianta tu investires em real, que vai te dar aí 14,5%, mas em algumas janelas vai dar um rendimento líquido, né? Um rendimento real de 5%, 6%, e aí tu faz essa comparação, entende? Não vale a pena, vale a pena... Nossa, é tão óbvio, né? Mas você explicando, a gente não, né? Não para que tem pensar. a questão da inflação. A gente sempre tem que pensar na rentabilidade real, que é a rentabilidade nominal, ou seja, esses títulos que a gente vê do Tesouro Direto pagando 14,5%, mas a gente tem que descontar a inflação para saber de fato quanto que a gente ganhou de poder de compra. Entende? E no Brasil isso é tão latente, né, da inflação, que até achei curioso ontem, a gente foi cotar uma creche no Brasil para ter ideia, a gente viu alguns bairros diferentes, e aí eu lembrei de uma no bairro da minha sogra, e falei pro Thiago perguntar pro amigo dele, que a mãe dele é dona. Aí o Thiago voltou, todo mundo assim, 5 a 6 mil, né, é o normal lá. Aí ele veio com 2.500 integral. Aí eu falei, Thiago, impossível, porque há 10 anos a nossa sobrinha estudou lá nessa escolinha e era R$ 2.000. Eu me lembro, como é que em 10 anos subiu R$ 500? Tá errado. Então a gente já sabe que a inflação do Brasil é avassaladora. Claro. Tipo, dobra. Você pegar 10 anos, dobra, não dobra? Dobra sim. E, Carol, assim, o fato de você trabalhar em diversos lugares, isso impacta em alguma coisa para o cliente do outro lado? Nada, porque assim, as minhas sessões são 100% online, né? Claro que assim, eu sou chamada às vezes para workshops, para, enfim,
mentorias presenciais, mas grande parte da minha rotina é online. Então, assim, eu super me adequo, né, à agenda do cliente. Eu já tô acostumada a trabalhar até mais tarde, né, porque muitas vezes a gente acaba assessorando não, a gente acaba trabalhando com clientes do Brasil, então normalmente eles vão querer fazer a sessão depois do horário de trabalho deles. Então a minha agenda acaba sendo um pouco louca. Acho que é a única coisa, assim, que é ruim por parte minha, assim, pessoal, né? Que a minha agenda acaba sendo um pouco esquizofrênica, assim. Ela viaja tanto quanto você. Fica viajando. E voltando aqui um pouquinho para o Invest Like a Girl, que é uma coisa que eu queria que você compartilhasse um pouquinho, que é qual a diferença em termos práticos de trabalhar com mulheres? Ai, é tão melhor. É claro que eu tenho os meus clientes queridos homens, porque assim, o que acontece? A mentoria que eu dou é só para mulheres. Tá. Porque eu quero criar um ambiente que as mulheres se sintam seguras, se sintam à vontade, não se sintam envergonhadas em perguntar. Porque às vezes, quando tem um homem ali dentro, mesmo. a gente se sente, às vezes, né, menos capazes. Muda. A síndrome da impostora meio que fala Total. mais alto e a gente fica se sentindo... "Ai, não vou Intimida, né? Intimida. Então, assim, eu quis criar a mentoria somente para mulheres, justamente para isso. Porque a gente tem um gap de conhecimento hoje por conta da nossa herança social, né? As mulheres só foram se envolver com dinheiro, enfim, trabalho, na década de 70. Isso foi ontem. Então, assim, a gente precisa fechar esse gap, sabe? Para dar oportunidades iguais para os homens e para as mulheres, a gente precisa saber o que é a taxa de juros, o que é a inflação, a gente precisa tentar chegar, assim, numa faixa de conhecimento tal que nos coloque de igual para igual. Então, eu pensei na mentoria justamente por conta disso. Eu quero tornar esse ambiente agradável e funcional para as mulheres. Agora, eu também tenho clientes homens na consultoria, né? A consultoria são pacotes one-on-one, então a gente fecha pacotes de horas, né? Eu cobro por honorários. E aí eu ajudo esses meus clientes a investirem melhor, a analisar a carteira deles, a ver se tá tudo certo com a estratégia de longo prazo, enfim, faço várias simulações de aposentadoria. Então eu também tenho os meus clientes homens, não fiquem tristes. Não atende só mulheres. Mas eu não respondi a tua pergunta. Tua pergunta foi como que eu me sentia, Eu tô assim aqui. né? Tua pergunta foi assim, como eu me sentia trabalhando só com mulheres. É um ambiente... Qual a diferença, na verdade, em termos práticos, em trabalhar com mulheres? Eu acho que é muito mais leve e divertido, porque a nossa essência é essa, sabe? Então, assim, acaba sendo uma ajuda a outra. Então, nos grupos, porque a mentoria, ela é feita em grupos. Então, acaba que as mulheres até acabam se conhecendo melhor, trocando ideias entre elas, depois que a mentoria acaba. Então, isso são coisas que só acontecem com a gente, sabe? Os homens, eles são mais fechados, eles entram... Práticos, né? Práticos, eles focam só naquilo. E a mulher é muito mais social, né? Assim, então, desde as épocas das cavernas, a gente teve que lidar ali com as outras mulheres. Então, a gente tem essa capacidade de sermos mais leves, mesmo quando o assunto é pesado, que investimentos e dinheiro é um assunto mais hard. Mas mesmo assim, a gente consegue, na mentoria, trazer esse assunto de forma bem leve e divertida. E uma curiosidade, qual o perfil dessas mulheres que entram? Porque eu tava assim, pensando, será que são mulheres que, estão ganhando bem e sabem que precisam direcionar esse dinheiro? Ou são mais mulheres que querem ter seus caixa 2, né? Que fica ali meio insegura com relacionamento? Ou qual o perfil majoritário? Olha, tem diversos perfis, mas majoritariamente o meu perfil que busca mais a minha mentoria são mulheres ou profissionais liberais, ou executivas, então mulheres que ganham bem, mas não conseguem ter uma segurança com seus investimentos. Normalmente elas já investem, então não são totalmente leigas, mas mesmo assim se sentem muito inseguras, se sentem um pouco incapazes de entender o que o gerente, o que o assessor está falando com elas. Então eu desmistifico todo esse mundo, essa sopa de letrinhas do mercado financeiro para dar segurança para elas, para que elas consigam enfim, entender melhor o que elas estão fazendo e entender qual é a estratégia melhor para o perfil delas. Mas assim, eu tenho diversos perfis. Tem também as pessoas mais jovens que me procuram, que isso é muito interessante. Eu sinto que a gente fala tão mal das gerações... das gerações mais novinhas, né? Mas eu sinto que tem
eu sinto que as pessoas mais novinhas, as mulheres mais novinhas têm me procurado Legal. pra tentar investir melhor, pra entender melhor. Então, eu sinto que a Já mulherada tem tá mais... um nível de consciência maior que é necessário investir, eu né? fico Que não muito é deixar ali na feliz. conta parado, porque aquilo não vai dar em Exato. nada, né? Porque a verdade é que se a gente começa a investir desde os 20 anos, desde os 22 anos, começando com pouco, claro que a gente não vai ter um salário muito grande aos 22 anos, então o que vai sobrar ali para os investimentos, o que pode sobrar é muito pouco, mas que seja 10% do salário. Se a gente tem essa disciplina, eu mostro na mentoria, a gente pode fazer diversas simulações que mostram que a disciplina e o tempo acaba sendo muito mais importante do que a rentabilidade anual. Então, se a gente pega o Warren Buffett, por exemplo, que eu sempre falo do Warren Buffett, né? Ele é muito, 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 muito rico, não porque ele tem uma rentabilidade anual 3 X. vezes maior do que o S&P. A rentabilidade anual dele é muito perto do índice de mercado americano. Qual que é o pulo do gato dele? Ele começou com 11 anos. Entende? Então, assim, a gente precisa começar o quanto antes melhor, nem que seja com R$100, com 100 euros. A variável tempo é muito importante. Muito mais importante. É o que vai dar o boost no compound interest, que são os retornos compostos. E isso só mostra que quem ainda não investiu precisa começar ontem. Exatamente. Né? Teve algum caso de alguma mentorada ou cliente que estava num ponto, chegou num outro ponto, alguma coisa sem mencionar nomes, claro, mas que tenha te chamado a atenção? Tem várias. Assim, eu tenho uma cliente muito especial, que vem comigo desde a assessoria, que ela veio com uma carteira pra mim. Imagina, ela é uma pessoa que já tá próxima à idade da aposentadoria, ou seja, não tem muito tempo, assim, não tem uma janela de investimento, um horizonte como uma pessoa de 22 anos tem. E ela migrou pra mim porque ela estava suspeitando que o assessor antigo dela estava fazendo algumas coisas que não estava fazendo sentido. Gente, a carteira dela chegou pra mim de uma forma que eu nunca vi. Assim, metade da carteira dela era renda variável, mas não era qualquer renda variável. Era uma aposta de que o Ibovespa ia cair, ou seja, um short no Ibovespa. No momento em que o Ibovespa já estava nas mínimas, ou seja, a probabilidade do Ibovespa cair mais do que já estava era muito pequena. E, além disso, ele estava com um long, ou seja, o short, ele estava apostando negativamente em que as ações brasileiras iam cair. E na parte long, na parte que ela estava comprada, eram empresas muito, muito, muito ruins, que não geravam caixa. Ou seja, a qualidade da carteira dela estava no chão. Então, assim, eu fiz uma reciclagem ao longo de anos, porque, assim, pra gente... pensem nisso, tá? Antes de fazer alguma coisa com o seu dinheiro, pensem muito, porque para reciclar uma carteira não é assim tão fácil. Então, eu fiz uma reciclagem da carteira dela que durou aí cerca de 1 ano, 2 anos, para sair de tudo sem muito prejuízo, para começar a colocar coisas de qualidade, crédito privado, sem risco muito baixo. Então, eu tive que refazer, e ela hoje tá super feliz com o resultado. Então, assim, hoje a gente chegou num perfil de investidora que condiz com o perfil dela, porque ela estava com um perfil muito arrojado, né, na corretora onde ela estava, e ela não entendia porque o assessor fazia coisas todo mês. Então, até ela estranhou, porque quando ela chegou pra mim, ela falou, tá, mas a gente não vai fazer nada esse mês? Não, a tua estratégia já tá voltada pro longo prazo, esse mês a gente não precisa fazer nada. Então, isso também que eu não gosto da assessoria. Por quê? Porque os assessores, eles se remuneram muitas vezes a partir de comissões. Então, para o assessor ganhar o salário dele, ele precisa fazer alguma coisa com a tua carteira todo mês. Né? Isso falando para o Brasil, né? Porque tem mais essa figura de assessoria. Aqui na Europa a gente não tem tanto isso, inclusive no Reino Unido é barrado, né? A assessoria comissionada no Reino Unido não entra. Então, os modelos aqui de investimento já estão mais evoluídos do que os modelos no Brasil. Então, a assessoria no Brasil agora que está passando por um processo de transição e evolução, eu diria, porque tem muitas assessorias migrando para o FII fixo, que aí não tem esse conflito de interesse com o comissionado, porque aí, o que acontece no FII fixo? O assessor chega para o cliente e fala, olha, eu vou te cobrar 1% ao ano para te assessorar e para distribuir produtos para ti. E aí a pessoa já sabe, desde da etapa zero, quanto que ela vai
ser cobrada, né, por conta desses serviços. Então, assim, não tem risco. Mas 90% da indústria ainda é comissionado. Então, o assessor, ele tem que ser muito criativo para pensar em estratégias todo pra fazer mês para alguma aquela pessoa. coisa. E às vezes é aquilo, não só a comissão, mas para mostrar serviço. Às vezes já tem, né? Tipo, eu exatamente. movimentei, eu fui, voltei, Exatamente. eu tentei aqui, não deu, mas foi outro. Né? Tem gente que passa quem é leigo do outro lado, por exemplo, se eu tenho uma assessora e a minha assessora não faz absolutamente nada, a sensação que eu posso vir a ter é que ela não está trabalhando. Exato. Enquanto que muitas vezes, por exemplo, na janela que a gente tá hoje, que a taxa Selic tá muito alta, é melhor ficar com o dinheiro na taxa Selic, nos fundos referenciados DI. Não tem que ficar pensando e mudando estratégias, né? em compra aqui, vende aqui. Não, Exato. gente, não precisa. Carol, vamos falar de duas coisas aqui bem quentes para brasileiros que moram no exterior. Saída fiscal. Fala um pouco sobre isso. Esse é um ponto bem importante, assim. O que acontece? Hoje, quem sai do Brasil e não dá saída fiscal e mora aqui, tem o seu centro de interesse aqui, já está fazendo a coisa errada, né? Porque perante a lei, tu tens que se regularizar aqui, etc e tal, mas quando vai fazer o seu imposto de renda, é uma trabalheira, porque vai ter que declarar tanto aqui quanto lá, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem contas para não residentes no Brasil porque às vezes as pessoas me falam assim, mas os meus investimentos no Brasil, como é que eu vou fazer, né? Hoje em dia já está muito mais descomplicado isso, porque bancos digitais que não cobram, né, anuidade nas contas, não cobram taxas nas contas, já oferecem essas contas para não residentes, em que tu podes muito bem ser uma residente aqui e investir em reais se tu quiser fazer essa estratégia, que eu acho que é um pouco arriscada se tu tens a tua vida aqui em moeda forte, né? A gente já falou sobre isso. Mas assim, a saída fiscal, ela é importante. Se tu tens certeza que tu vais ter a tua vida aqui, dá a saída fiscal, né? Carol, e dando a saída fiscal do Brasil, eu como brasileira sei que eu teria que ter uma conta de, digamos assim, não residente. E falam que essa conta é super cara, né? Pra manter lá no Brasil, de não residente. A gente passou por um processo agora de atualização da lei e dessas estruturas de conta que hoje em dia tu podes abrir uma conta no BTG que não tem comissão, não tem custo e é uma conta que tu podes acessar aí os investimentos do Brasil tranquilamente. Hoje em dia já tá muito mais fácil. Muito mais fácil, né? E quais erros você considera mais graves para brasileiros que moram fora do Brasil quando o assunto é investimentos? É o savings account, gente. Que te paga 2%. Poupança, que te paga 2% ao ano. 2% ao ano não cobre nem a inflação da Europa, entende? Em certas janelas. Então, assim, quem vem pra mim e fala que investe na savings account, eu dou risada. Isso não é investimento. Não é. Tu tá deixando o teu dinheiro ali paradinho. Porque, assim, o que é 2%? É nada hoje em dia. Nada, né? Então, assim, esse é um erro muito comum. E outro erro comum, assim, um mito que eu acho que as pessoas têm muito, é de achar que o mercado de ações é muito, muito arriscado, sabe? Porque, assim, aqui eu vejo que Portugal, a gente conhece a cultura, é muito conservadora. Então, as pessoas, por conta das guerras, por conta da ditadura, é uma sociedade que tende ao conservadorismo em todos os aspectos, inclusive nos investimentos. Então, as pessoas, elas preferem não investir em renda variável por conta desse risco de volatilidade e ficar numa savings account que te paga 2% ao ano. E quando a gente olha, assim, a maioria das pessoas, assim, que vem para mim aqui em Portugal, enfim, do Reino Unido também, mas o Reino Unido também tem uma outra pegada, uma outra cultura, mas especialmente aqui em Portugal, as pessoas são jovens, elas têm tempo. Eu brinquei, ontem eu participei de uma mentoria para Unicinos, lá numa universidade no Rio Grande do Sul, e eu falei para os jovens que eles já são muito ricos. E eles olharam para mim e disseram, como assim? A gente está recém fazendo a nossa carreira. Não, vocês têm o ativo mais valioso que existe, que é o tempo. Então, assim, se uma pessoa vem para mim... se uma pessoa vem para mim, jovem, e diz que investir em ações é muito arriscado, não tem muito o que fazer. Eu vou dizer, poxa, então... Coloca no savings account. Coloca é melhor no seu perfil. Account, Seu mas perfil é é que, assim, savings. sabe o que eu acho? Que as pessoas, elas precisam se educar.
Porque quando eu mostro nas minhas mentorias como que funciona o mercado de ações, claro, vai ter algumas janelas que vai ter um drawdown quando cai muito, né, de um pico para outro, vai ter um drawdown de 20, 30% as ações, vai. Só que, historicamente, se o mundo não acaba, as empresas vão continuar sendo lucrativas. As empresas, de repente, vão surgir mais empresas, outros ramos da indústria, e essas empresas vão estar listadas e elas vão ser lucrativas. Então, esse índice de ações vai se recuperar. De repente, não da noite para o dia, como foi no Covid, que foi uma recuperação em V, que a gente fala. Mas se as empresas estão inovando, estão vendendo produtos e serviços que a população compra, cara, investir em ações é algo muito simples. Por que a ação sobe? Já se perguntou? Por que a ação sobe? A ação de uma empresa sobe? Já me perguntei, mas não veio nada aqui na minha mente agora. Então, porque o lucro sobe, entende? Porque assim, imagina, você compra uma ação porque você quer ser sócia daquela empresa, Sim. você quer se tornar sócia Parte daquela daquilo, empresa. e ganhar uma Parte fatia. daquilo, você vai ganhar uma fatia. Sim. Você está se tornando sócia de um negócio porque aquele negócio é lucrativo. Sim. Logo, se aquele negócio ser lucrativo, conseguir se tornar ou se manter lucrativo, tu vais ganhar. Sim. É uma relação, assim, lucro e valorização das ações. É uma correlação não perfeita, mas assim, em alguns momentos essa correlação se quebra. Mas ao longo do tempo, o que faz com que os índices acionários subam e o que faz com que as ações das empresas subam é porque essas empresas estão gerando lucros. Então, é simples assim, no meio do caminho vai ter volatilidade, vai ter sobe e desce. Mas se tu entendes, se tu sabes primeiro que tu estás investindo com uma estratégia vencedora e segundo, em ativos de qualidade, porque de nada adianta começar a investir, comprar as criptos da moda ou comprar um índice temático só porque subiu 100% ano passado. Não, a gente precisa realmente pensar em estratégias que tenham ativos de qualidade dentro delas. Então, se tu fez isso, se tu fez a mentoria e entende que os mercados são voláteis, em que no longo prazo, se tu tens esse horizonte de investimento, vai dar bom, cara, não tem por que ficar na savings account. Isso tudo que você falou só me leva para um ponto aqui que muitas vezes esse jovem que tem medo, às vezes, de investir e tal, é uma questão de mentalidade. Total. Não é de conhecimento. É falta de conhecimento, sim, mas mesmo esse que tem o conhecimento, não dar esse passo, para mim, já é uma questão de mentalidade. E tem outro ponto, pegando um gancho, que é, por exemplo, às vezes as pessoas muito jovens vêm pra mim e falam, eu quero investir porque eu quero ser muito rica. E aí, assim, gente, investir é mais para você proteger o seu patrimônio e crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Você quer criar riqueza? Trabalha. Percebe o que tu faz de melhor, qual é o teu talento, foca nisso, investe em ti, porque é aí que tu vai ganhar, aí que tu vai multiplicar teu patrimônio e tal. Muito E bom. aí, concomitante a isso, tu vais investindo pouco a pouco, né? Que é a Cara, muito estratégia que eu legal sempre isso falo. que você falou. Quer ficar rico, vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai progredir, Porque seja assim, tentar empreendendo, ficar seja rico crescer de na uma hora carreira. pra outra no mercado financeiro é muito arriscado. Eu Tu não pode- diria nem trabalhar, eu diria empreender. Também. Porque empreender é arriscado também. Muito. Porém, eu vejo como para realmente assim gerar riqueza, porque a pessoa ela pode estar muito bem posicionada num cargo, mas eu acho que é um percentual muito pequeno mundial, né, que aquela pessoa realmente vai ter um salário que ela vai acumular riqueza, a não ser que ela, paralelo a isso, invista em coisas de alto risco para ela ter. Então, assim, empreenda, sabendo que você pode perder tudo. Especialmente na Europa, né? Porque aqui os salários, a discrepância de salários entre uma mão de obra altamente qualificada e uma mão de obra não tão qualificada é muito pequena, né? Então, assim, aqui, se tu és uma pessoa que é intelectual, que tem ideias boas, etc e tal, empreende, né? Porque se a gente precisar, assim, depender dos salários daqui, não tô falando só de Portugal, não. Tô falando da Europa como um mesmo, todo. sim. Os salários são muito baixos, né? Sim. Então, assim, é muito difícil que tu vás conseguir multiplicar patrimônio somente com o teu salário. Então, essa estratégia de empreender é ótima. Muito. E até isso que você está falando é bom para quem é jovem e está ouvindo a gente. É assim, até na hora de definir, vamos supor que tenha um brasileiro que tenha vontade de sair do Brasil para ganhar uma moeda forte, vivenciar uma experiência. Em pensar estrategicamente para que país vai, porque muda completamente. Aqui em Portugal é muito mais conservador, os salários são muito mais baixos, os Estados Unidos
é outro universo que proporciona muito mais a possibilidade da pessoa acumular riqueza. Então, assim, eu acho que quando a gente está analisando não só o investimento, né, no financeiro, mas também o investimento numa carreira, numa vivência internacional, a gente precisa pensar, né, considerar esses pontos. Totalmente, totalmente. E desmistificar também a vida do expatriado, né, Lari? Porque o que eu vejo de gente, assim, que vem pra cá e acha que aqui é muito mais fácil, é muito o contrário, né? Aqui eu sinto que a gente tem que fazer um esforço 2 vezes, assim, pra ser olhada, pra uma empresa nos querer. Sim. Enfim, porque tem ainda uma barreira cultural, tem ainda um certo preconceito, muitas vezes, né? Então eu sinto que a gente precisa ralar ainda Se mais provar, estando aqui, né, o tempo se inteiro. provar. Mas assim, uma vez que a gente ganha aqui, eu acho que a gente ganha o mundo, Com né? certeza. Carol, vamos fazer aqui um bate-bola, algumas perguntas rapidinhas. Bora. Investimento na prática. Se você pudesse investir numa só coisa hoje, o que seria? Um ETF de MSCI World Accumulative. Tecla SAP! Quem é da época do Tecla SAP? Um investimento que todo brasileiro na Europa deveria evitar. Savings account, que nem é investimento. Qual o primeiro passo para quem tem dinheiro parado e não sabe por onde começar? Reserva de emergência. Poupança ou investimento? Qual a diferença que as pessoas não entendem? Olha, poupança não vai te remunerar acima da inflação, enquanto que investimento em janelas longas vai te remunerar acima da inflação. Um livro que toda mulher investidora deveria ler. Poxa, eu já falei desse livro várias vezes. A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Um erro que você mesma já cometeu com dinheiro. Pegar uma ideia de um amigo que se deu bem numa ação e replicar. Maior burrada. Cripto, sim, não ou depende? Depende. Qual o maior mito sobre investimentos que te irrita? Me irrita muito, Lari, esses influencers que fazem muito sucesso, by the way, recomendando carteiras de investimento que é para todo mundo. E não é assim. A carteira de investimento, ela é pensada subjetivamente, né? Em relação ao teu perfil, aos teus valores, aos teus objetivos. Então, me irrita muito essas carteiras já pré-prontas que fazem o maior sucesso aí no Instagram e nas redes, mas assim, é muito arriscado tu investires em algo que tu não sabe se é pra ti, sabe? E uma coisa também, gente, que aí me irrita, e eu nem falo sobre investimentos e tenho conhecimento da Carol e nem trabalho com isso, mas às vezes você ouve assim, né, alguém conhecido falando assim, tem que investir em tal coisa, porque meu amigo tal investiu, ganhou tanto. Gente, menos, né? Nem menos. Nem fala. Assim, eu acho que chega um ponto também da maturidade que, assim, eu não tenho muita paciência, sendo bem sincera, porque isso mostra que é para todos e não traz exatamente essa consciência que você está dizendo aqui, né? Mas isso ensina muito. Eu tenho um cliente muito especial que faz mais ou menos uns 2 anos, ele me forçou pra comprar. Pra comprar não, porque eu não vou comprar por ele, né? Mas assim, Carol, o que tu acha de Raizen? Deu, olha, não tem muito catalisador no curto prazo, o balanço não está, assim, muito bem, as coisas vêm se deteriorando. Não, porque eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa que me falou que vai haver uma reestruturação e aí a empresa vai bombar e tal. Deu, olha, eu não gosto de pensar em estratégias de investimento a partir do que outras pessoas falam. Mas assim, se tu confias nesse amigo, se esse amigo tem um cargo muito especial lá... Gente, o que aconteceu com a Raizen? Default agora na dívida. Deu calote na dívida. Então, assim, é muito, muito ruim isso. Carol, você fala muito sobre independência financeira, né? O que isso significa para uma mulher brasileira? Gente, é liberdade de escolha, liberdade de escolher desde o parceiro até o lugar onde tu queres estar, a tua profissão, enfim, liberdade de ligar o foda-se e tirar umas férias. É liberdade, sabe? Pra mim, dinheiro é liberdade. Liberdade, autoestima impacta muito também, né? Quando a mulher é dependente. Muito. E fica refém de certas situações, certos relacionamentos por conta do dinheiro. Tem muita mulher em muito ruim. situações, assim, de relacionamentos abusivos por conta de dependência financeira. Tem muita mulher. Eu já vi esse número no Brasil, agora não lembro o percentual, mas assim, é bem relevante. Pessoas que ficam num relacionamento abusivo porque não conseguem ter uma independência financeira tal pra sair desse relacionamento. Isso é muito complicado. triste. E outra coisa também que eu lembro que a gente conversou já em outra entrevista, mas que é muito legal a gente falar, que é o poder de escolha, né? Você chegar lá aos seus, sei lá, 50, 60, 70 anos, sei lá, não tem uma idade certa, mas numa idade que você simplesmente pense, tenha o poder de escolha para decidir se você vai continuar a trabalhar ou se você precisa continuar a trabalhar loucamente até o último dia da sua vida.
Porque às vezes você não tem muita escolha, né? A aposentadoria não vai bancar o teu Não. estilo de vida. É muito importante isso, porque isso eu também tenho falado muito para os meus alunos mais jovens. A gente precisa pensar na nossa aposentadoria quando a gente é jovem, não quando a gente já chegou nos 60, 70 anos, sabe? Porque é muito duro, a gente não pode pensar que o governo vai nos dar a qualidade de vida que a gente tem hoje. A gente não pode, os governos no mundo inteiro estão super endividados, a gente precisa passar por mais reformas previdenciárias. Então, assim, o que a gente vai ganhar de aposentadoria pelos governos, seja aqui na Europa, seja no Brasil, é uma merreca. Então, assim, a gente precisa entender que, primeiro, as nossas gerações vão viver muito mais do que a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Né? Porque a gente se cuida mais, a gente vai na academia, a gente se alimenta melhor, etc e tal. Então, assim, a gente já vai ter um ciclo de vida, uma longevidade bem maior. Se a gente não cuida do nosso dinheiro hoje, como é que a gente vai chegar lá aos 60 anos, sendo que a gente vai ter mais 40 anos pela frente? A gente precisa pensar nisso, Exato. sabe? E qual mensagem você deixaria para a mulher brasileira que está na Europa, faz euros, né, mensalmente, está longe da família e nunca olhou assim para esse lado dos investimentos? Olha, a mensagem tem que olhar com urgência, né? Porque assim, de novo, é uma questão de autocuidado e autoamor. Pensar, né, nas suas finanças, nos seus investimentos, na sua liberdade, no que você quer ser daqui a um tempo, para onde você quer ir. Então, assim, é muito importante acordar, porque às vezes a mulherada, tem essa... Ela é evitadora, né? Tem um money type que se chama a evitadora, que na minha mentoria a gente faz os testes de money type. Então, a evitadora, ela é meio dreamer também, porque ela pensa, se eu não me envolver aqui, vai estar tudo certo, tudo bem. Mas aí, gente, vai chegar perto aí da idade da aposentadoria, não vai ter pra onde cair morta, sabe? Desculpa, mas é verdade. Então, assim, acorda pra vida, minha amiga. Sabe? A gente precisa pensar, olhar para o dinheiro. É um assunto, às vezes, chato, mas juro que na minha mentoria é bem divertido. Então, assim, mas é um assunto que demanda mais atenção, mais esforço. Mas se ninguém cuidar do teu dinheiro, quem é que vai cuidar? Se tu não cuidares do teu dinheiro, quem é que vai cuidar? Próximos passos do Invest Like a Girl. O que vem por aí? Olha, eu tô trabalhando numa plataforma. Então, vai ser uma plataforma que vai acompanhar as mulheres, né, de forma mais recorrente. Porque hoje a minha principal dor é que os clientes vêm pra mim, a gente faz a mentoria e depois não há uma continuidade. Então, assim, a gente tá trabalhando, eu e a Bruna, a gente tá trabalhando numa plataforma. Então, claro que está em fase de testes e tal, mas gostaria muito de conseguir lançar essa plataforma ano que vem já. E também estou escrevendo um livro, né, mais focado para mulheres, mas claro que os homens também vão poder ler, em que eu coloco ali muito da minha experiência, alguns dos meus artigos, algumas das minhas crônicas. Eu viajo muito, então eu faço relações entre investimento nas minhas viagens, que fica uma forma mais leve de aprender, não é algo maçante. Então, mas escrever um livro dá uma trabalheira, vou te falar. Contrata alguém, vai mandando suas histórias. Aí não tem graça. Eu gosto do processo, da sua essência, né? E também é muito pessoal, né? Trazer seu Sim. repertório ali. Eu tô amando essa coisa das viagens, você vai trazendo, vai mostrando, vai falando. Acho que é por isso que hoje eu vejo que você realmente se sente mais livre dentro do teu perfil, né? Pra poder falar sobre esse universo dos investimentos. Muitas vezes, Carol, eu queria que você trouxesse esse insight aqui, porque eu já tenho um relacionamento com você, eu sei, mas talvez a pessoa tenha chegado até aqui e não saiba disso. Muitas vezes a gente ama o que faz, sabe que tá no nicho certo, mas às vezes a gente precisa fazer alguns movimentos pra gente realmente deslanchar. É como se fosse assim, vou dar um passo atrás aqui, vou arriscar aqui, para eu poder realmente trabalhar na área que realmente eu me sinto mais confortável. Eu senti esse movimento muito grande. Quando você fez essa mudança, você desabrochou. Você foi a Carol que eu já conhecia, só que no digital. Claro. E isso foi uma virada de chave, assim, eu vejo, no porque digital. Hoje eu tenho mais liberdade, né? O meu role de consultora me dá mais liberdade. Mas é interessante tu falar isso, que eu tive esse processo. Foi um processo que, assim, hoje, na frente das câmeras, né? Bonita, linda, maquiada, cabelo feito. É muito bonito, é muito positivo, mas eu entrei em depressão, né? Assim, no auge ali da minha carreira como assessora, eu entrei em depressão. E eu precisei olhar muito pra dentro de mim pra ver o que realmente estava doendo, o que estava errado. E o meu sócio na época, que ainda é um grande amigo, me falou, Carol,
no fundo do poço tem uma mola. E eu nunca vou esquecer dessa frase, porque assim, eu cheguei no fundo do poço, gente, e daí me deu uma luz. Assim, eu precisei realmente ficar muito, muito mal. Espero que vocês não precisem chegar a esse ponto, mas eu cheguei num momento tão mal que me veio uma luz. Eu falei, gente, é isso. Assim, então, assim, essa minha virada de chave foi um processo bem doloroso, né? Hoje eu tô aqui, graças a Deus, com saúde, feliz e, assim, com um ano muito próspero também pro Invest Like a Girl. Invest Like a Girl, inclusive, virou empresa, né? Legal, que antes pô. eu tinha só uma marca, né? Virou empresa no dia do meu aniversário, que inclusive é bem perto do Bem teu. perto. Mas a gente, às vezes, tem que passar por esses momentos dolorosos pra se dar conta das coisas da vida, né? Que nos, enfim... Totalmente. Que nos movem. Que nos movem. Então, Qual assim... o modelo que funciona pra você, E aí né? eu faço até uma relação com os mercados, sabe? Porque as crises, tanto as crises pessoais quanto as crises de mercado, elas são grandes oportunidades, gente, pra gente olhar mais pra dentro da gente, pra gente perceber as coisas, pra gente, no mercado financeiro, avaliar ativos que estão muito depreciados e que têm grandes oportunidades ali. Então eu gosto de falar que os ciclos da vida... também são bem voláteis. importantes. Não, e são voláteis, né? Também. Porque o mercado, as pessoas acham, vai começar a investir, vai ser tudo feliz, vai ser tudo lindo. E não, a gente tem que ter força pra investir também, porque vai ter momentos que o mercado vai te testar, assim como vai ter momentos que a vida vai te testar. E tu não pode cair. Tu vai lá, tá fundo no poço, mas tu volta linda e bela. Aperta a molinha lá e volta. E vai. E quero parabenizar, me sinto muito lisonjeada de participar desse processo de alguma forma, porque assim, para mim é visível quando a gente sente que a pessoa tá ali no digital realmente confortável, porque era isso que eu sentia, assim, como profissional te olhando antes, eu falava, cara, a Carol, tipo, ela tá numa gaiolinha ali, Sim. ela tem tanto para compartilhar. Sabe quando não vai? É muito para compartilhar. E aí eu via vocês escrevendo seus artigos, que ainda deve escrever, aquelas coisas maravilhosas, mas eu sabia, no fundo, que no momento que você se sentisse livre, cara, não tem erro, vai fundo, é isso. Então, assim, parabéns pela coragem, porque isso requer coragem também. Por mais que você tivesse, beleza, estava depressivo, mas é muita coragem você... né, mudar, fazer essa mudança. Com certeza, e essas exposições, né, as pessoas acham assim que aparecer no Instagram, etc, é tranquilo e tal. Não é tranquilo. Não é tranquilo, até porque a gente abre mão um pouco da nossa privacidade também, né? Se você tá disposto a compartilhar ali, você acaba mostrando lados que você talvez nunca tivesse pensado em mostrar, e isso abre a oportunidade das pessoas também opinarem sobre a sua vida, Exato. né? Então, assim, se Esse você é o eu tô risco. mostrando ali algo com a minha filha e tô compartilhando isso, eu posso muito bem ouvir uma pessoa do outro lado falando assim, não, igual eu joguei fora a água do desumidificador, que eu fiquei chocada na banheira, fui mostrar, gente, olha só a quantidade de água e tal. Eu recebi 3 mensagens de pessoas ativistas falando que eu tinha que usar aquela água para limpar o chão da casa, para botar planta, para... Eu falei, gente, que preguiça. Nossa, mas é preguiça. aquilo, no momento que você abre a possibilidade do outro se relacionar com você, por isso que é importante medir até que ponto você está disposto e ter isso muito claro, né? Pra também não... Mas eu acho que o papo foi muito incrível hoje, estou muito feliz. E se a pessoa quiser te procurar, como é que funciona a mentoria? Como é que você abre vagas esporadicamente? Como é que funciona? Olha, sim, normalmente eu abro uma turma de mentoria a cada mês. Nos últimos meses foi muito conturbado na vida pessoal, porque houve mudanças, né? Então eu não abri. Então, em junho, dia 2 de junho, começa uma turma nova para investidoras da Europa. Então, se és portuguesa, se és expatriada, enfim, vai ser uma mentoria em português. Logo, a gente vai lançar a mentoria em inglês também, mas por hora é só português. Então, dia 2 de junho já começa a turma nova e todas estão convidadas aí, caso tiverem alguma dúvida sobre como acontecem as mentorias, como funciona, pode entrar ali no meu Instagram, que é o invest.likeagirl, e pode me chamar para conversar. Sou eu mesma que respondo todas as dúvidas que vocês mandam por lá. Ai, quer coisa melhor, gente? Fala direto com a especialista, resolve tudo ali, faz a mentoria com ela, maravilhoso. Carol, obrigada pela presença. Quero que você volte logo. Vou voltar. Pra próxima, pra quarta. A gente quer a quarta já, nem terminou a terceira. Combinado. Tá? Obrigada por tudo. E, gente, se inscrevam no canal, acompanhem a Carol no Invest Like a Girl e nos vemos no próximo episódio.